Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 8 de maio, celebramos o quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor. Que nós, como rebanho de Cristo, possamos escutar a voz do ressuscitado no dia de hoje. No evangelho desse domingo, ouvimos Jesus reafirmando seu papel como pastor daqueles a quem o Pai lhe confiou. Ele cuida de cada um de nós e nada pode nos arrancar de sua proteção. Ouçamos sempre o seu chamado, pois é seguindo a Ele que não nos perdemos. É seguindo o Filho de Deus que encontramos a vida eterna. Se você deseja ouvir a voz do Bom Pastor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando a voz do Cristo a um coração que não o escuta. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, como a gente conversou no início da missa, hoje a igreja celebra a festa do Senhor Jesus, bom pastor das nossas almas. Quando Jesus quis falar para a gente sobre o quanto Ele se importa conosco, o quanto Ele sabe dos detalhes daquilo que a gente precisa, das necessidades mais fundas da alma da gente, Jesus escolheu uma imagem que no tempo dele todo mundo era capaz de entender. Eu sou o bom pastor. Bom, o tempo passou e ontem, para falar disso para as crianças foi complicado. Porque as crianças de hoje, elas nunca viram uma ovelha, nem de longe. Elas só estão na frente do celular, então eu tive que passar um dever de casa para as mães ontem. Essas crianças não viram nem galinha, quanto mais ovelha de perto, né? Então, ontem o dever de casa foi: mamães, quando chegarem em casa, peguem o celular com o filho, coloquem lá no YouTube, ovelha. Primeiro vai aparecer aquele cantor do tempo que a gente era jovem, lembra? Ovelha, né? Misericórdia, né? E depois vai aparecer com certeza alguma ovelha que faz mé. Pois é, mostra para a sua criança, para ela ver o que é uma ovelha. Se tiver um rebanho de ovelhas, melhor ainda. E se tiver um pastor de ovelhas, ficou maravilhoso. Para as crianças tentarem entender. Mas no tempo de Jesus, dizer eu sou o seu bom pastor, não precisava de nenhuma explicação adicional. Todo mundo entendia. As pessoas viam o tempo inteiro pastores que cuidavam das suas ovelhas, pastores machucados de tanto cuidar das suas ovelhas, pastores machucados por entrar em lugares difíceis para salvar as ovelhas que tinham se perdido. E as pessoas também estavam acostumadas a ver maus pastores, pastores que, quando cuidar da ovelha se tornava algo mais exigente,
se retraíam, e as ovelhas acabavam pagando um preço por isso. Eram machucadas, eram mortas por predadores. Quando Jesus diz: eu sou o seu bom pastor, na cabeça e no coração de qualquer pessoa que ouvisse isso, vinha logo a imagem daquele pastor de ovelhas, carregando uma sobre os ombros, porque tinha se machucado, ele próprio, quem sabe, arranhado, ferido pelos espinheiros, onde ele tinha ido buscar as ovelhas desgarradas. As pessoas logo imaginavam, Jesus estava falando de cuidado e de atenção. Ele se importa com a gente, Ele se importa com você. Irmãos, hoje a gente está celebrando o Dia das Mães, e à medida que a gente vai se tornando adulto, e se você recebeu de Deus esse chamado de ser mãe, ou pai, ou avô, à medida que a gente vai se tornando adulto, a gente vai se acostumando com o papel de cuidador. Hoje tem até uma profissão com esse nome, né? Fulano é cuidador. A gente vai se acostumando com o fato de que a gente tem que cuidar de pessoas, e cuidar de pessoas é maravilhoso. A gente tem um potencial muito grande para fazer bem às pessoas, para caminhar com elas e ajudá-las a crescer. Ser cuidador é algo precioso, mas o problema é que às vezes a gente tem a impressão de que tem que cuidar do mundo, mas não tem ninguém cuidando da gente. Às vezes a gente está tão envolvido com essa coisa de ter que, eu tenho que dar conta, eu tenho que cuidar, eu tenho que fazer acontecer, que a gente tem a impressão de que a gente está segurando a barra de todo mundo, e não tem ninguém segurando a nossa barra. E hoje, eu acredito que Jesus gostaria de lembrar justamente isso para a gente. Eu sou o seu bom pastor. Você tem pessoas para cuidar. Você está se desgastando da melhor maneira que você pode para cuidar delas. Mas não esqueça que tem alguém segurando a sua barra. Não esqueça que tem alguém que se desgastou por inteiro para dar a você tudo o que você precisa para se sentir revigorado, forte, capaz, seguro. Sabem, irmãos, quando a gente cuida de pessoas, a gente sabe que a gente tem um lugar na vida delas, às vezes excessivo, quando o nosso cuidado é exagerado. Estão aí as mães super protetoras que não me deixam mentir, né? Às vezes o cuidado é excessivo, outras vezes nem é tanto, mas a expectativa que as pessoas colocam sobre a gente é muito grande, e a gente precisa aceitar que nem sempre dá jeito da gente corresponder a essas expectativas. Mas o fato é que às vezes as pessoas imaginam que a gente vai conseguir resolver tudo, dar conta de tudo. Filhos pequenos pensam isso dos pais, né? Meu pai resolve tudo, minha mãe dá conta de tudo. Depois de um tempo, a gente começa a frustrá-los, né? E não tem jeito, eles jogam isso em cima de outra pessoa, né? A minha esposa vai cuidar de tudo, o meu marido vai cuidar de tudo. Mas sabe, quando a gente cuida de alguém, a gente tem um lugar especial na vida dessa pessoa, seja um lugar real, seja um lugar exagerado, mas a gente sabe que tem. E isso de alguma maneira gera um aperto aqui dentro do peito, a gente se sente, sabe, eu tenho que dar conta disso. Olha, tudo isso é natural e tudo isso vai se ajeitando com o tempo. Quando a gente consegue corresponder às necessidades de alguém, que bom. Quando a gente não consegue, que bom. Frustração faz parte do pacote, hein, gente?
em família, na escola, no trabalho, na igreja. Frustrar e ser frustrado faz parte do pacote. E essas coisas vão se ajeitando. O problema é que às vezes a gente esquece que a gente também tem necessidades que precisam ser preenchidas. E o melhor da história, a gente tem alguém que é capaz de preencher essas necessidades. Quando a gente esquece que tem um bom pastor, na maioria das vezes, por conta disso, a gente começa a criar expectativas exageradas de que talvez o marido ou a esposa, ou quem sabe os filhos, vão ser capazes de suprir o que o coração da gente precisa. Toda essa gente que Deus nos deu é presente dele, toda essa gente que Deus nos deu é problema para a gente tentar administrar e vice-versa. Mas olha, não esqueça, para você poder estar no meio de tudo isso sem perder a paz, que você tem um bom pastor. Ele é capaz de suprir as necessidades que você carrega dentro de você. Existe um espaço aqui dentro da gente, irmãos. Existe um espaço que durante muito tempo fica vazio e que a gente pode tentar encher, jogando dentro dele o mundo inteiro, e não enche, porque esse espaço, ele só é preenchido quando Jesus chega. Esse espaço tem o tamanho exato da presença de Jesus na vida da gente. A gente pode ter pessoas ótimas ao nosso lado, filhos cuidadosos, uma esposa gente boa, um marido legal, mas se a gente esquece que a gente tem e que a gente precisa de um bom pastor, eles nunca vão suprir o que não cabe a eles, porque tem alguma coisa aqui que são as nossas solidões, que nem a esposa, nem o marido, nem os filhos, nem os pais preenchem, só Ele. E a gente tem que lembrar dessas coisas, sabe, senão a gente corre o risco de não curtir as pessoas que a gente tem ao lado, porque a gente está sempre esperando algo que normalmente essas pessoas não podem nos dar, porque a gente está esperando delas o que a gente tinha que encontrar nele. E aí os filhos nunca são presentes o bastante, ainda que sejam, porque essa solidão que sobra, é ele que preenche. Sabe, a gente depois de um tempo, depois de padre velho, a gente começa a ficar mais econômico quando a gente ouve as pessoas falando da família e tal, porque a gente descobre que as pessoas falam o que elas estão experimentando. E a maneira como a gente experimenta as coisas, nem sempre bate 100% com aquilo que de fato está acontecendo. Eu já ouvi inúmeras vezes reclamações de pais, mães, magoados porque os filhos não são tão presentes ou tão gratos quanto eles achavam que devia ser. Bom, o problema é que existem filhos que de fato não são presentes e não são gratos, e naturalmente quando a gente escuta uma história dessa, a gente logo já fica, mas eu aprendi vai com calma, porque essa reclamação que a mãe, que o pai está fazendo, é o que ele está sentindo, é a solidão dele ou dela. E há histórias que a gente conhece e a gente sabe, mas caramba, o filho até que é presente, mas nunca é o bastante. E vai haver reclamação sempre, porque tem uma sobra de solidão aqui, que é o bom pastor que preenche. E se a gente não curte a presença dele, o cuidado dele, ainda que o mundo se voltasse para cuidar da gente, não seria o bastante. E isso serve para maridos, esposas, filhos, pais, amigos. Veja, há momentos em que as pessoas pisam na bola, a gente pisa na bola de verdade. Há momentos em que a gente tinha que ser mais presente, tudo bem.
Só que a gente tem que deixar essa lebrezinha às vezes levantada. Será que eu não estou esperando dessa pessoa mais do que ela é capaz? Bom, se eu sei que essa pessoa está trabalhando, se eu sei que está no horário de trabalho dela, se eu sei que está em semana de fechamento de sei lá o que do trabalho dela, se ela não me liga durante o dia, se ela... tá bom, tá enrolada, eu vou esperar, né? Deixa passar essa semana, e no fim da semana, de repente, a mamãe, que a mamãe sempre liga, a mamãe não tem esse problema, e aí meu filho, a semana foi pesada, mãe, foi puxado, hoje foi enrolado aqui, tá, não, mamãe só está ligando para saber como é que você está. Mamãe, né? Agora, 11 horas da manhã, horário do trabalho do cara, ele não esqueceu de você não, mamãe, ele não fugiu, ele não arranjou outra mãe, me traiu, arranjou uma outra mãe, né? Não, ele só está trabalhando. Calma, mamãe, calma, né? Calma. Sabe, irmãos, a gente precisa lidar com uma realidade muito dura, mas que é a realidade da gente. Você pode encher com o mundo vazio que está aqui, vai ter sempre uma sobra de solidão, porque esse é o espaço que só o bom pastor preenche. Não necessariamente as pessoas estão desprezando você, não necessariamente você está sendo desassistido, não necessariamente as pessoas não se importam. Às vezes está faltando você lembrar, e nem falei com meu bom pastor hoje, nem desabafei com ele, nem busquei nele preencher o meu coração com o que eu estou precisando hoje. É claro, se eu esqueço disso, eu vou buscar em outros. Tudo se entende, é natural, é assim que acontece, mas vamos rever um pouco isso. Você tem que cuidar de muitos, quem sabe você até já cuidou, o trabalho está feito, e agora ninguém cuida de mim. Você não sabia? Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e nada pode arrancá-las de mim. Você esqueceu disso? Eu sou o bom pastor que enxuga toda a lágrima dos seus olhos. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, eu conheço o que elas estão passando, eu sei o que elas estão sentindo, e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Aí, pegou. Irmãos, que Jesus é um bom pastor, eu não duvido. Que Ele seja capaz de prestar atenção em nós e cuidar de nós, eu não duvido. O problema é que a gente tem um bom pastor, mas às vezes a gente esquece de ser uma boa ovelha. A gente tem um bom pastor e a gente não recorre a Ele, a gente não busca Ele. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Às vezes a gente passa o dia dando ouvidos a 1000 pessoas que nem devia. A gente não dá ouvidos a todo mundo, combinado? Há pessoas com quem bom dia, boa tarde, tudo bem, meu? Que bom dia ensolarado, né? Um abraço, Deus abençoe. Não dá nem chance da pessoa falar muito, entendeu? Seja simpático, sorridente, que maravilha, sabe como é que é? É com uma mão você, e com o pé você vai? Pois é. Há pessoas com quem a gente fala sobre, sei lá, cara, plantinha. Peguei uma muda daquela planta, pegou, não pegou, eu não estou com a mão boa, eu acho que eu vou colocar casca de ovo, casca de ovo funciona, então vou tentar também, tá? Um abraço, tchau. Irmãos, a gente passa às vezes o dia dando ouvidos a tudo o que todo mundo tem para dizer. E às vezes a gente também acha que tem o direito de dizer muito, né? Olha, todo mundo não merece ser escutado do mesmo jeito. E eu não estou dizendo para você ser grosseiro com ninguém, e nem para você deixar de falar. Só tenha um pouquinho de gradação. A vida da gente, é feita de gradações. Existem coisas que devem deixar a gente mega feliz,
existem coisas que devem deixar a gente animadinho. Porque se você fica mega feliz com o que é para te deixar animadinho, e você fica animadinho com o que era para ficar mega feliz, você está doente. A sua mente está doente. Você não é capaz de perceber mais que a vida tem, sabe, ela é uma sanfona. Tem coisas que são para deixar a gente super triste. Tem coisas que são para deixar a gente chateadinho. E se você fica super triste com o que era para te deixar chateadinho, você está doente. Porque, meu amigo, sua vida não vai andar para lugar nenhum. A vida da gente é feita de gradações. Então, há pessoas com quem eu posso me abrir e posso ter uma conversa muito, sabe, sincera e colocar situações minhas que com outras pessoas não dá. E se eu fizer isso, no mínimo é ingenuidade. E ingenuidade não é virtude, viu? Quando a gente perde a capacidade de perceber isso, a vida da gente começa a caminhar muito mal. Porque coisas que são ótimas a gente já não vive tanto, coisas que são legaisinhas a gente às vezes exagera, coisas que são péssimas afundam a gente, e coisas que são para deixar a gente só chateadinho ficam aqui dentro meses. Ah, rapaz, perdeu a capacidade de equilibrar o negócio. A gente passa o dia ouvindo, não são conselhos, palpite de um monte de gente, e não escuta a voz do bom pastor. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Ah, padre, como é que eu escuto? Não sei, se vira, meu amigo, eu não sei. Não sei. Como é que eu escuto a voz? Eu não sei. Eu também tento escutar. Tem dia que funciona, que é uma beleza, tem dia que tem interferência, né? Tem dia em que ele não está a fim de falar, tem dia que eu não deixo ele falar, né? Olha, relacionamento com Jesus é algo que a gente vai afinando a vida toda. Agora, ele sempre dá um jeito de falar e mostrar um caminho, e se for preciso, consertar um caminho, contanto que o seu coração esteja disposto a dar ouvidos a ele e obedecê-lo. Senhor, o Senhor sabe que nessa situação eu quero fazer a sua vontade. Pronto, falou a palavra mágica. Não é um pirlim-pim-pim, não vai virar tudo cor-de-rosa, mas quando você diz, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, isso significa para Deus, então a gente vai fazer um caminho nessa história aqui, vamos lá. E ele vai dar um jeito, como ele sempre faz, de ir ensinando para a gente os próximos passos, de mostrar para a gente uma direção, de nos dar sabedoria, de nos dar inteligência para perceber as oportunidades que estão ali. Mas o segredo é coração disposto a ouvir o bom pastor. Irmãos, se a gente vai tomar uma decisão na vida e a gente escuta todo mundo, mas não para ouvir a voz dele, eu tenho medo dessa decisão, hein? Ah, eu tenho que tomar uma decisão no meu trabalho. Vou ouvir o colega, vou ouvir uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio, vou ouvir fulano, vou conversar no ônibus com a pessoa do meu lado, de repente, né? Mas não paro para ouvir a voz do bom pastor. E, cara, que decisão é essa? Baseada em que essa decisão? É em mais dinheiro? Mas será que só baseado nisso você vai tomar a melhor decisão? É baseado em quê? Num jogo de poder? Mas será que jogando a vida como se ela fosse um jogo de poder, você vai dar um bom caminho para ela? Ouve a voz do bom pastor. Ouve a ele também. Pondera. Irmãos, ponderar significa pesar no coração. Pondera. Mas sem ouvi-lo. Ah, o Senhor não está cuidando de mim. Tá. Mas às vezes as ovelhas são um pouquinho fujonas. E para apacentar a ovelha, ele tem que às vezes trazê-la de volta para ele, sabe? Deixar que a ovelha se machuque, para que ela peça ajuda. Fazer o quê, né? Quem de nós aqui nunca se machucou e veio, ai Senhor, pois é, ovelha, faz parte, né? Faz parte. Jesus é o bom pastor das nossas almas, irmãos, e quando ele não está, o vazio não é preenchido por nada. Quando ele vem, quando ele toma o lugar dele, quando a gente passa a curtir a presença dele, quando a gente passa a valorizar a voz dele, de repente a gente vai vivendo a vida com um gosto, com um brilho todo diferente. A gente aprende com ele até a cuidar dos nossos de um jeito diferente.
porque de tanto conviver com um bom pastor, você vai até pegando o jeito dele, e você vai aprendendo a ser bom pastor para os seus também, sabe? Você vai aprendendo a cuidar deles do jeito de Jesus. Como o nosso tempo de hoje precisa de pessoas que façam escola com Jesus, para serem bons pastores. Irmãos, parece que a gente vive num mundo em que a única coisa que existe é o meu projeto pessoal. Quem encaixa, quem não encaixa. E isso serve no trabalho, isso serve em casa, isso serve na igreja, isso serve na política. Começa em casa, né? Há pessoas que são decididas a não ter filhos porque não encaixa. Meu projeto pessoal, alguém enfiou na cabeça da gente, não sei porquê, que a nossa carreira é a coisa mais importante do mundo. Queria saber onde é que está escrito isso, mas enfiaram isso na cabeça da gente, né? Então, por conta disso, né, filhos, se pudesse ter meio filho, né? Meio filho, né? Estava de bom tamanho, porque é o que cabe no meu bolso, eu não quero. Aí a gente diz assim, eu quero dar para ele o melhor. Sim, o que significa isso? É gastar com o colégio, gastar com... Então, filho vira gasto, né? Mas no fundo, isso tem a ver só com o meu projeto, não é nem pessoal, é individual. Encaixa um filho? Não encaixa? Encaixa só meio, então eu prefiro não ter, né? Acabou. Isso acontece em todos os níveis da vida da gente hoje. Tudo. Sabe, a gente esqueceu que a gente caminha junto e que, às vezes, projeto pessoal demais impede a gente de viver algo maior. Às vezes, cuidar demais da própria vida faz a gente perdê-la. Jesus disse um dia, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a si mesmo? Eu tenho tanto projeto só para mim, que eu perdi a minha vida. Não pude ser tudo aquilo que eu podia ser, e deixar algo bom nas pessoas que eu encontro no meu caminho, e viver algo bom com elas, e receber algo bom delas, sabe? Jesus, me parece que enxergava bem mais amplo do que isso. Jesus olhava para a gente, Jesus se importava com a gente, os planos de Jesus eram a gente, e me parece que por causa disso ele conseguiu algo muito maior. Como a gente precisava aprender a ser mais bom pastor com ele, porque por mais que a gente esteja na igreja, o mundo faz a cabeça da gente. Quanto mais a gente tem ouvido e coração atento ao bom pastor, quanto mais a gente convive com ele, mais ele transforma a gente. No trechinho do Apocalipse que a gente ouviu hoje, a palavra de Deus termina dizendo um negócio tão bonito: o Cordeiro será o seu pastor, enxugará todas as suas lágrimas. Irmãos, olha que legal, na Bíblia, Jesus é chamado Cordeiro de Deus, e Jesus é chamado Bom Pastor. Você sabe que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, porque ele foi comparado aos cordeirinhos que eram sacrificados no santuário. A vida deles era oferecida como o maior tesouro a Deus, uma vida, até que veio Jesus, e na cruz, Jesus deu a própria vida. Pai, minha vida aqui, eu entrego nas tuas mãos até o fim, e entrego pelos meus irmãos. Ele se tornou o Cordeiro de Deus. Na cruz, ele foi ferido, ele foi imolado como os cordeiros eram no santuário. Por isso, daqui a pouquinho na missa, você vai rezar pela milionésima vez na sua vida: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Olha, ele é o Cordeiro, quer dizer que na cruz ele foi ferido e a sua vida foi entregue, e ele também é o pastor. Olha que coisa legal, Jesus ferido cuida de nós.
Só uma pessoa ferida sabe valorizar as feridas de um outro. Quem nunca se sentiu ferido, quem nunca foi tocado pela vida, não sabe ser compassivo, paciente com o outro que está ferido. Você tem um bom pastor que é capaz de entender tudo que passa aí dentro de você. Porque tudo que passa aí dentro passou por ele. Tudo que dói aí doeu nele. Ele entende cada ferida. Um dia desse eu fui visitar uma senhora lá em cima que foi me receber. Falou: ah, padre, eu estou com um duplo J. Eu falei: minha filha, eu te entendo, vem cá, me dá um abraço. Eu estava com um aí agora em setembro, outubro e novembro, quase, né? Entrando em novembro, eu estava com um duplo J aqui. Alguém já botou duplo J? Quem já botou? Fala. É legal, né? Eu passei quase 3 meses aqui sambando na igreja, com ele sambando dentro de mim. Viu? É uma delícia, né? Paguei um monte de pecado, fiquei feliz da vida, né? E aí eu fui lá atender a senhora, e a senhora estava com duplo J. É um catéter que botam na uretra, né? Ah, que beleza. Vem cá, minha senhora. Eu entendo a senhora. Bota a sua cabecinha no meu ombro e chora, porque eu sei como é que é ruim. Isso com um negocinho, gente, que tira e acabou. E com as coisas que vêm aqui dentro, e que doem muito mais fundo, e que machucam muito mais tempo. Jesus, o seu bom pastor, foi ferido por essas coisas todas. Ele entende você. Você foi traído, ele também foi. Você ficou sozinho na hora do sofrimento, ele também ficou. Você ouviu injustiças, você ouviu mentiras, ele também ouviu. Você viu as pessoas mais amadas irem embora, ele também viu. Ele é capaz de entender a gente. O nosso bom pastor é um cordeiro ferido. Ele entende. Nunca duvide da capacidade que Jesus tem de entender e acolher você, em qualquer hora. Você está sendo tentado, você está sentindo no seu coração um desejo louco, quase irresistível de fazer uma bobagem, e você está se agarrando para ser fiel. Jesus entende. Ele foi tentado. Busca Ele, ouve a voz dEle, se agarra nas mãos dEle. Ele é capaz de suprir tudo o que você precisa para enfrentar e vencer esse tempo de tentação e de prova. Seu bom pastor ferido é capaz de ter paciência e acolher você todo o tempo, aconteça o que estiver acontecendo. Você tem a impressão de que está vazio aqui dentro, de que Deus foi embora. Ele entende você. Jesus orou o salmo na cruz que diz: meu Deus, por que me abandonaste? Ele entende você todo o tempo. Não tenha medo de se aproximar de Jesus nunca, e venha do jeito que você está, porque não importa como a gente chega a Ele, o que importa é o que Ele faz pela gente. Isso é o que faz a diferença. Irmãos, nós temos um bom pastor, e esse bom pastor forma o coração da gente, e ensina também a gente a cuidar dos nossos. Hoje em dia, há muitos cursos, se você vai na internet, você sempre encontra um. Cuidando de quem cuida, né? Cuidando do cuidador, né? Aí ensinam para a gente. Quem é que nunca ouviu em algum lugar alguém dizendo: olha, se você está num avião e chega uma turbulência, Deus me livre, né? E chega uma turbulência e caem as máscarazinhas de oxigênio, Deus me livre, eu já morri aí do coração, né? O que o pessoal diz naquelas instruções lá que ninguém escuta, né? Porque a gente pensa o seguinte: o cara lá está falando, a gente, não vou nem ouvir não, porque não vai precisar não, e vai me dar sorte se eu não ouvir, né? Então, o que o pessoal diz? Se cair a máscarazinha, e se você tiver uma criança ou uma pessoa que precisa de ajuda do seu lado, coloque primeiro a máscarazinha em você. E alguém pode dizer: mas você tem que estar arrumado para poder ajudar o outro que precisa mais, porque se você tentar ajudar o outro sem estar com a máscarazinha, corre o risco de, por causa do tempo,
você perder o ar, não poder ajudá-lo, ele também vai perder e danou-se tudo. Não é egoísmo. E a gente aqui está falando de coisas que estão longe de egoísmo. Eu não estou dizendo para você, cuide do seu projeto individual. Eu estou até dizendo para você, tome um pouquinho de cuidado com ele, porque ele pode matar muita coisa importante na sua vida. O que eu estou dizendo é, cuide de valorizar o seu bom pastor e curtir a presença dele na sua vida. Se você fizer isso, você está se cuidando para cuidar de outros. Se você encontrar nele apoio, suporte, fortaleza, você vai poder cuidar dos outros sem se embolar com essas pessoas, porque às vezes a gente se embola. Eu estou cuidando de você, mas você também vai me fazer me sentir importante, aí sabe como é que é? E daqui a pouco os dois estão lá. Isso acontece demais, gente. A maluquice de um alimenta a maluquice do outro. Só que Jesus não nos chamou para sermos malucos cuidando de malucos. Jesus nos chamou para sermos pessoas livres, equilibradas, salvas, alegres até quando a missão é difícil, cuidando de outras pessoas, também recebendo delas, mas com equilíbrio, ajudando essas pessoas a também serem livres, felizes. Jesus nos chamou para isso. Ele não chamou a gente para ser um bando de doido cuidando de outros doidos. Se a vida cristã fosse isso, estou fora, né? Jesus chamou você para renovar a sua vida, para te dar uma vida em abundância, para que você possa compartilhar isso com outros. Cuida da sua amizade com Ele, investe nela, e você vai ver que o seu bom pastor, dia a dia, renova você, para que você possa cuidar dos seus também. Viu, mamãe? A pregação hoje foi para você, foi escondidinho, mas foi, né? Eu não falei olha, todo ano o pessoal reclama que eu falo de mãe e de sogra, e falam assim, mas o senhor fala da mãe como se a mãe fosse o problema. Eu fiz um esforço aqui, para em nenhum momento falar da mãe neurótica, né? Eu só falei da mãe superprotetora no começo, mas não falei da mãe, não falei, né? Então, não, tá? Acolha no coração, numa boa, sem estresse, né? Mas isso é para mãe, isso é para pai, é para padre, é para filho, porque afinal de contas, irmãos, não tem ninguém aqui que não tenha o chamado de cuidar de mais alguém, e não tem ninguém aqui que tenha perdido o seu bom pastor. Seu bom pastor não fugiu de você, viu? Ele não fugiu dos medos e das provações e dos perigos que você está enfrentando. Ele está do seu lado, você tem Ele com você. Agarra nas mãos dEle, aproveita, escuta a voz dEle, e você vai ver que isso te renova, para que você possa continuar sendo fiel à missão que você recebeu de Deus também.